Olá, bem-vindo a mais um React qualquer e hoje, vamos para mais um do canal Foca na História, velho? Me pediram lá nos comentários do vídeo da Cleópatra, que tá muito bom, vou deixar aí nos cards, a história completa da Cleópatra, eita, embola a língua, hein? Embola a língua. Tá muito da hora, dá lá uma olhada quem não viu, e como eu disse, me pediram aí nos comentários esse aqui, a épica vida de Júlio César, a ascensão e queda de um titã, história do Império Romano, velho? Mais uma história que eu não sei, completa de uma personalidade como Júlio César, Então vamos dar uma olhada aí como é que foi a vida do cara, ascensão e morte, O link original tá na descrição, aproveitando a deixa, tá aí, ó. Deixe o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento do canal, e para dar um ânimo aí para a gente continuar. E também para você receber os próximos vídeos aí direitinho na sua tela. Beleza? Não esquece não, é grátis para vocês e vale muito aqui pra gente. Ai, ai. Júlio César. Durante o antigo Império Romano, muitos homens deixaram seus nomes marcados para sempre no curso da história. Alguns serão lembrados como corajosos e astutos comandantes. Outros conquistaram a fama de serem cruéis e até mesmo covardes. Mas um nome continua a ecoar através dos séculos. Caio Júlio César. Júlio César nasceu em 13 de junho do ano 100 a.C. Quando criança, César já demonstrava ter aptidão para aventuras, já que era um garoto corajoso, ativo e bem disposto. Mas ainda, aos 16 anos, sua vida sofreria uma grande mudança. Seu pai havia falecido e César subitamente se transformou no chefe da família. Júlio César era sobrinho de Caio Mário, um grande general e político que ficou famoso por suas vitórias militares e por suas reformas que reorganizaram o modelo das legiões romanas. Mário era conhecido por ter uma personalidade magnética e por ser muito respeitado pelos soldados que lutavam ao seu lado. Isso, sem dúvida, influenciou o caráter do jovem Júlio César, que via em seu tio um modelo a ser seguido. Mas durante sua adolescência, seu tio entrou em guerra civil contra o ambicioso Lúcio Cornélio Sila, onde lutaram pelo controle da cidade de Roma. Você foi igual a estátua? Em meio ao caos dessa guerra civil, Júlio César se casou com a filha de um aliado político de seu tio. O nome de sua esposa era Cornélia Sila, com a qual teve uma filha que se chamaria Júlia. Caio Mário perdeu sua vida durante uma batalha e Cornélio Sila assumiu o cargo de ditador, título este que o deixava acima das leis romanas, dando-lhe quase que poder absoluto na cidade. Mesmo não tendo envolvimento direto no conflito, Júlio César se sentiu ameaçado pelo novo ditador e algoz de seu tio. Não vendo outra alternativa e buscando se afastar de Roma o mais rápido possível, Júlio César se alistou no exército, onde foi mandado para lutar em terras distantes, localizadas na atual Turquia. Júlio César serviu ao exército com muita distinção, recebendo até mesmo a coroa cívica, como recompensa por suas ações heróicas. Ele conquistou o reconhecimento de seus superiores e dos soldados veteranos, demonstrando ter um futuro promissor como comandante militar. No ano 78 a.C., Júlio César recebeu a notícia que o rival de sua família estava morto. O ditador havia falecido de maneira repentina, e para Júlio César isso significava a chance de voltar para casa. Após cumprir seu contrato no exército, Júlio César retornou para o seu lar, mas para sua infelicidade, sua herança havia sido confiscada pelo governo abusivo de Sila. Para ganhar a vida, César usou sua voz potente e sua habilidade em oratória para se tornar um advogado bem-sucedido.
E trabalhando com afinco, Júlio César conseguiu reerguer o status social de sua família. Quando Júlio César tinha por volta de 25 anos de idade, ele estava em uma viagem marítima através do Mar Egeu, quando a embarcação em que ele estava foi atacada por piratas. A maior parte dos tripulantes acabou sendo morta. Os poucos sobreviventes foram capturados para serem vendidos como escravos. E para aqueles nascidos em famílias ricas, seria cobrado um alto preço pelo resgate. Novamente longe de casa e em uma situação desesperadora, o futuro parecia incerto e sombrio para Júlio César. Os dias pareciam se arrastar vagarosamente, enquanto Júlio César era mantido como prisioneiro em um navio pirata. Quando seus captores descobriram que Júlio César fazia parte de uma família bem abastada, passaram a exigir uma grande soma em dinheiro para libertá-lo. Os piratas demandaram uma grande quantidade em moedas de prata em troca da vida de César, um valor que era absurdo para a época. Mas Júlio César sempre foi um homem orgulhoso e destemido. Ele disse aos piratas que sua vida valia muito mais do que o que foi exigido, mas os advertiu que uma vez livre, ele iria vasculhar os mares atrás destes piratas e teria sua vingança. Os piratas riram de César e durante toda a viagem zombaram dele por sua arrogância. O resgate foi pago e César estava finalmente em liberdade. E agora estava pronto para obter sua vingança. Fazendo uso de seus dons na arte da oratória, ele conseguiu atrair marinheiros e guerreiros para sua causa. E usando parte de sua fortuna, montou uma frota de navios. César passou muitos meses velejando e enfrentando navios piratas. E cada vitória que obtinha lhe trazia novos lucros com os saques que obtinha dos navios capturados. Quando, enfim, Júlio César encontrou os piratas que o haviam sequestrado, ele os derrotou em batalha e ordenou a crucificação de todos os sobreviventes. Os piratas pagaram alto preço por zombar e subestimar a determinação de Júlio César. Este evento aumentou a fama de César e seu nome era frequentemente repetido nas ruas de Roma. Quando retornou para casa, ele foi convocado para se unir ao exército e precisou partir novamente para lutar em terras estrangeiras. E novamente, Júlio César se destacou nos campos de batalha, ganhando assim o cargo de tribuno militar, que lhe garantia o direito de comandar um grande número de soldados e a oportunidade de se candidatar a cargos públicos. Júlio César finalmente retornou para Roma no ano 69 a.C., dando início à sua carreira política, assumindo um novo cargo no Senado romano. Sua esposa Cornélia havia engravidado novamente e tudo parecia estar seguindo um rumo tranquilo na vida de César. Mas, para a infelicidade de Júlio, sua amada esposa faleceu naquele mesmo ano devido a um parto cheio de complicações, que ceifou sua vida e a de seu bebê. Pouco tempo depois do funeral de sua esposa, Júlio César foi mandado para servir na Espanha. E nesta província romana, ele deveria agir como administrador dos territórios controlados por Roma. Certo dia, enquanto Júlio César inspecionava a cidade de Cádiz, ele se deparou com uma estátua já bastante desgastada pelo tempo. Quando César se aproximou, notou que a estátua era uma representação de Alexandre o Grande. E ao chegar aos pés da estátua, César foi tomado por uma grande angústia e começou a derramar lágrimas. Ele já estava com 33 anos de idade e sentia que ainda não havia realizado nada de grandioso em sua vida. E com sua idade, Alexandre o Grande já havia conquistado quase todo o mundo conhecido. E neste momento, César jurou que não descansaria até o dia em que pudesse igualar Alexandre o Grande em suas conquistas. Júlio César cumpriu muito bem seu papel na província romana da Espanha. Ele ganhou fama como bom governador e subjugou 2 tribos locais que haviam se revoltado com preocupação romana. Mas César não estava satisfeito em ter que passar tanto tempo longe de Roma. E logo após ter cumprido o tempo de serviço exigido na Espanha, retornou para sua cidade natal. De volta a Roma, Júlio concentrou seus esforços para alcançar novos cargos políticos.
César almejava o cargo de Pontífice Máximo, que era o mais alto cargo de sacerdote da religião romana. No entanto, ele estava concorrendo contra 2 senadores de alto nível. E para continuar sua campanha, César gastou quase toda a sua fortuna pessoal. Júlio César sabia que não podia falhar em conseguir o novo cargo. Caso contrário, ele iria à falência e sua carreira política estaria acabada. Tal campanha exigia muitos recursos financeiros. E para contornar este problema, Júlio se aliou a Marco Licínio Crasso, que era um poderoso político que tinha a fama de ser o homem mais rico de Roma. Crasso pagou metade das dívidas de Júlio César esse cara é muito feio, velho. Se for igual a estátua, um valioso aliado. Tá maluco? Esse cara é feio, mano. Conseguiu vencer as eleições e assumir o cargo que desejava. Mas ainda estava preso a uma dívida gigantesca com Marco Crasso. Esta aliança não passou despercebida por outros homens poderosos. O renomado General Pompeu, que tinha uma voz ativa no Senado romano e era respeitado e até mesmo temido pelos outros senadores, viu com maus olhos a crescente ambição de Júlio César e passou a manter uma vigilância constante naquele homem, que parecia se destacar acima de todos os demais. Os anos passaram e em 60 a.C., César se candidatou para o cargo de cônsul, sendo este o mais alto cargo da República Romana. Como cônsul, Júlio César teria uma grande autoridade na cidade de Roma, podendo até mesmo ficar imune contra as leis da cidade e ser absolvido de qualquer acusação de crime. César saiu vitorioso das eleições e agora, com o poder do cargo de cônsul nas mãos, se mostrava um homem perigosamente ambicioso. Neste mesmo ano, Júlio César se casou com Calpurnia Pisônia, que seria sua esposa pelo resto de sua vida. Enquanto isso, o general Pompeu começava a demonstrar publicamente sua aversão a Júlio César, e seu aliado Marco Crasso também era alvo de seu descontentamento. Pompeu era o general romano mais poderoso de sua época, e para tentar resolver esta questão, Júlio se uniu com Pompeu e Crasso para formar uma nova aliança política e militar. Esta aliança entraria para a história como o primeiro triunvirato, onde os 3 homens mais poderosos de Roma trabalhavam juntos para governar a República. Pompeu aumentou o contingente de soldados nas ruas da cidade, trazendo assim mais segurança para a população. Já Crasso comprou uma grande frota de navios e buscou ampliar o comércio com terras distantes, como a Síria e o Egito, aumentando assim sua própria riqueza e trazendo novos produtos exóticos para os exigentes mercados romanos. Já a César foi confiado o comando militar e a responsabilidade de conquistar novas terras para Roma. Novamente, César partiria para terras distantes e um futuro promissor se apresentava diante dele. César sabia que os desafios seriam grandes, mas não iria desperdiçar a chance de imortalizar seu nome na história. Júlio César havia sido eleito para o cargo de cônsul romano, ganhando assim uma grande autoridade em todos os territórios conquistados por Roma. Mas para alcançar este cargo tão importante, Júlio César precisou assumir uma dívida gigantesca com Marco Crasso, o homem mais rico de Roma. César ainda não havia se esquecido do dia em que esteve aos pés da estátua de Alexandre o Grande. E o desejo de se igualar a Alexandre em suas conquistas ainda estava vivo no coração de Júlio César. A melhor forma para atingir seus objetivos era conquistar novos territórios para Roma e assim confiscar as riquezas e receber parte dos impostos das cidades e aldeias conquistadas. Foi então que Júlio César voltou sua atenção para a Gália. A Gália era uma antiga região e foi classificada pelos romanos como o território que compreendia a atual França, Bélgica e uma parte da Itália e Alemanha. Na sua maior parte, a Gália era um território selvagem, repleto de florestas e habitado por diversas tribos celtas, incrivelmente hostis. Com todos esses obstáculos, a Gália não era exatamente um lugar fácil de ser invadido, e muito menos de ser conquistado.
E foi exatamente por ser uma tarefa tão difícil que Júlio César fez da Gália o alvo principal de suas ambições. Em abril do ano 58 a.C., César marchou para a Gália no comando de 4 legiões, o que dava cerca de 24.000 soldados. Eita! Ele sabia que não poderia simplesmente entrar em território gaulês e precisava planejar cuidadosamente suas ações. Caso contrário, perderia tudo aquilo pelo qual lutou tanto tempo para conquistar. Apesar de sua aparente força militar, a Gália estava dividida em diversos reinos distintos, que constantemente travavam guerras uns contra os outros. Estes reinos eram comandados por chefes tribais ou reis autoproclamados, que muitas vezes declaravam guerras entre si para conquistar novas terras agrícolas ou mesmo para vingar antigas rixas tribais. Valendo-se dessa instabilidade, Júlio César passou a enviar emissários para os líderes de diferentes tribos, buscando fomentar alianças políticas e militares. Em suas cartas, César oferecia proteção e ajuda militar de suas legiões, em troca de obter a permissão para adentrar o território gaulês e receber provisões e suprimentos para os seus soldados. Não demorou muito para as primeiras alianças serem formadas, e com isso César estava finalmente na Gália. O primeiro conflito entre as legiões de César e os gauleses ocorreu durante a Batalha de Bibracte, onde os romanos se depararam com um número muito maior de inimigos. Os gauleses faziam parte da tribo dos Helvécios, que estavam em migração através da Gália e, no seu caminho, estavam atacando as outras tribos e deixando um rastro de destruição por onde passavam. Júlio César organizou uma parte de suas legiões no alto de uma colina, ganhando assim posição estratégica de maior vantagem contra os gauleses. As outras partes da legião ficou escondida entre colinas, encobertas pelas árvores. As legiões romanas conseguiram barrar o avanço inicial dos gauleses, e assim teve início uma longa e árdua luta, que duraria quase um dia inteiro. No momento ideal, Júlio César ordenou que suas legiões, que estavam escondidas, atacassem a retaguarda do exército gaulês. Os gauleses resistiram por algum tempo, mas a disciplina e a determinação das legiões romanas acabaram por suplantar a vantagem numérica dos inimigos. Os helvécios se renderam, e César permitiu que muitos deles fossem libertados, desde que voltassem para suas terras e aceitassem trabalhar nas colheitas para alimentar as legiões. Mas muitos deles não tiveram tanta sorte e foram enviados como prisioneiros para Roma, onde seriam vendidos como escravos. Esta vitória heróica marcou o início de uma série de conquistas na Gália. Pouco tempo depois, César e suas legiões combateram a tribo germânica dos suevos e, novamente, obtiveram uma vitória expressiva. Nos anos seguintes, Júlio César continuou avançando no território gaulês, fazendo novas alianças, subjugando tribos e, quando achava necessário, destruindo cidades e povoados inteiros. Obviamente, os gauleses não aceitavam pacificamente a ocupação romana e, com alguma frequência, tribos iniciavam revoltas, o que levava a novas batalhas. No ano 55 a.C., após sufocar uma rebelião de tribos belgas, a Gália estava praticamente rendida aos pés de Júlio César. César já havia conseguido acumular riquezas o bastante para pagar sua dívida com Crasso, e ainda teria o bastante para passar o resto da vida com conforto e tranquilidade. Seu mandato como cônsul também já estava quase no fim, e logo ele deveria retornar para Roma. Naquele mesmo ano, uma de suas legiões estava patrulhando o norte da Gália e avistou uma estranha ilha no horizonte. Grã-Bretanha. Essa ilha era a Grã-Bretanha. César já havia lido sobre a existência de tal ilha em antigos manuscritos gregos, e ao saber de sua localização, sentiu novamente o chamado da ambição e o desejo de ir até onde nenhum romano jamais havia estado.
Para atravessar o mar e chegar na Grã-Bretanha, Júlio César precisava de duas coisas: barcos para transportar os soldados e tempo. César, então, ordenou a construção de alguns barcos, que levariam muitos meses para serem concluídos. Impaciente com o lento progresso na construção das embarcações, César resolveu se arriscar e ordenou que apenas uma fração de suas legiões atravessassem o mar e se adiantassem na construção de um acampamento fortificado. Mas ele não contava com o desastre que se seguiria, pois aquela região é frequentemente assolada por tempestades. Durante a travessia, uma forte tempestade fez com que os barcos romanos fossem arremessados contra as rochas dos penhascos. Os poucos sobreviventes que conseguiram chegar até a praia foram surpreendidos pelas carruagens dos bretões e precisaram recuar de volta para os barcos. Essa derrota não afetou a determinação de Júlio César, mas custou a ele muito do seu precioso tempo. Em 54 a.C., Júlio César chegou finalmente à Grã-Bretanha, onde inicialmente montou um acampamento fortificado próximo à praia. Os bretões não aceitariam pacificamente a ocupação romana, o que obrigou a César a passar mais de um ano na Bretanha, guerreando e subjugando as inúmeras tribos que lá habitavam. Essa nova conquista trouxe ainda mais fama para Júlio César, e as pessoas na cidade de Roma exaltavam seus feitos, o que preocupava ainda mais certos membros do Senado romano. Durante o tempo em que Júlio César estava na Grã-Bretanha, novos problemas começaram a surgir na Gália. Líderes tribais estavam incitando seus guerreiros a se reunirem para expulsar os romanos da Gália. César sabia quão séria era essa ameaça, já que se a Gália fosse unida sob uma única bandeira, seria praticamente impossível retomar os territórios conquistados. Um destes líderes insurgentes foi o famoso Vercingetorix, que era um príncipe da tribo dos Arvenos. Vercingetorix conseguiu reunir muitos chefes tribais e guerreiros sob seu comando e estava atacando as guarnições romanas por toda a Gália. Quando César retornou para o continente, Vercingetorix se viu obrigado a recuar para evitar um confronto direto com as legiões romanas. Em sua fuga pelo território gaulês, as tropas de Vercingetorix devastavam tudo em seu caminho, queimando aldeias e plantações para não deixar nenhum alimento disponível para os romanos. A estratégia de terra arrasada estava dando certo, e vários soldados das legiões de César já começavam a sucumbir devido à fome e ao esforço das longas marchas. Júlio César novamente fez uso de sua habilidade de persuasão e passou a intimidar e subornar os chefes tribais que ainda não haviam se aliado a Vercingetorix. Com isso, César conseguiu confiscar provisões preciosas para alimentar seus soldados e, assim, continuar a perseguição a Vercingetorix. Algumas batalhas foram travadas neste percurso e Júlio César novamente provou seu valor e sua coragem, descendo de seu cavalo e se unindo a seus soldados na linha de frente nas batalhas mais caóticas. Isso gerava nos legionários um grande orgulho e admiração por seu general, e muitos lutariam até o fim para defender a vida e os sonhos de César. Por fim, Vercingetorix se viu obrigado a recuar para a cidade de Alésia, que fora construída no topo de uma colina e oferecia um bom local para se defender das legiões romanas. O cerco de Alésia foi um dos mais famosos da história, e tanto Júlio César quanto Vercingetorix precisaram usar o máximo de suas capacidades como comandantes. César cercou a cidade de Alésia e sabia que tentar entrar na cidade à força lhe custaria a vida de muitos de seus legionários. A outra alternativa era forçar os que estavam dentro da cidade a passar fome e sede, obrigando-os a se render. No entanto, César não dispunha de muito tempo, já que sabia da aproximação de exércitos gauleses, que estavam vindo ao resgate dos habitantes de Alésia. Se tal exército gaulês chegasse a tempo, Júlio César e suas legiões estariam presos entre duas forças inimigas.
A solução para isso foi ordenar a construção de 2 muralhas de madeira ao redor da cidade de Alésia. Uma serviria para manter os habitantes da cidade presos nela. A outra serviria para conter o exército que se aproximava. A estratagema deu certo, e quando o exército gaulês chegou, as legiões romanas mostraram novamente seu valor, derrotando um número muito maior de inimigos. Após presenciar tamanha vitória, Vercingetorix não viu outra alternativa, a não ser se render a Júlio César. Em um dia que entraria para a história, Vercingetorix vestiu orgulhosamente sua armadura e cavalgou sozinho até o acampamento romano. E quando finalmente chegou a estar frente a frente com Júlio César, o líder gaulês, sem dizer nenhuma palavra, arremessou suas armas no chão, sinalizando assim a rendição da Gália. Com a conquista da Gália, César já havia alcançado tudo aquilo que sempre desejou, e seu nome era exaltado com admiração e temor entre os romanos. Os espólios de guerra geraram ao cônsul romano uma vasta riqueza, e finalmente ele sentia que estava pronto para fazer seu retorno triunfante para a cidade de Roma. Júlio César realizou a incrível façanha de conquistar a Gália, e até mesmo os bretões em sua longínqua ilha estavam de joelhos diante do poderio militar do romano. Muitos anos haviam se passado desde que César partiu de Roma, e ele ansiava por seu retorno triunfante para sua amada cidade. No entanto, muitas coisas haviam mudado durante sua ausência. Um de seus aliados mais importantes, o cônsul Marco Crasso, teve suas legiões derrotadas durante a desastrosa Batalha de Carras. Marco Crasso era um excelente político, comerciante e negociador, mas suas habilidades como comandante militar não eram tão afiadas quanto a de Júlio César e Pompeu. A grande derrota de suas legiões lhe custou sua vida. E com isso, a aliança do triunvirato estava desfeita, permitindo ao general Pompeu tomar o controle político de Roma. A crescente fama e riqueza de Júlio César incomodava profundamente o general Pompeu, que desde o início já nutria grande desprezo por César. Sem a presença de Marco Crasso no Senado para apoiar Júlio César, o general Pompeu não via mais razão para tolerar a existência de César e passou a fazer sérias acusações contra ele. Em suas acusações, Pompeu alegava que Júlio César havia estendido ilegalmente o prazo de suas campanhas na Gália, que deveriam ser de apenas 5 anos. Mas Pompeu sabia que isso não era verdade, já que havia se encontrado secretamente com Marco Crasso e Júlio César para decidir os rumos da cidade. E nesta reunião, eles concordaram em dar mais 5 anos para César concluir a conquista da Gália. Outra acusação era de que Júlio César havia usado a força de suas legiões para benefício próprio e enriquecer às custas do Senado romano. Pompeu emitiu uma ordem a Júlio César dizendo que ele deveria dissolver suas legiões e voltar para Roma, onde enfrentaria um julgamento no Senado. A essa altura, haviam poucos senadores com coragem bastante para se opor às exigências de Pompeu. Júlio César sabia que se acatasse tal ordem, sua vida estaria acabada e tudo estaria perdido. Ele decidiu ignorar a ordem de Pompeu e marchou para Roma com suas legiões para exigir o devido respeito, mesmo que isso tivesse que ser feito à força. E assim, no ano 49 a.C., Júlio César e seus soldados foram declarados inimigos de Roma, em um evento que ficaria registrado na história como a Segunda Guerra Civil da República Romana. Tal declaração não abalou César, pois já sabia da aversão de Pompeu contra ele, e um confronto direto entre os dois generais seria inevitável. Júlio César se viu diante da triste realidade de que para voltar para casa, ele teria que atacar sua própria cidade. Pompeu era um general experiente e sabia que a cidade de Roma não estava preparada para resistir por muito tempo contra as legiões veteranas da Gália. Ele precisava trazer mais soldados para defender a cidade, e para isso ele convocou as legiões que estavam servindo na Grécia e em outras proximidades.
E assim, começou uma corrida contra o tempo, onde Pompeu aguardava ansiosamente a chegada de mais soldados, enquanto César marchava o mais rápido possível, para chegar em Roma antes dos reforços de Pompeu. Para piorar a situação de César, ele tinha em seu caminho o rio Rubicão. A nenhum general romano era permitido atravessar o Rubicão com suas legiões. Cruzar o rio seria um caminho sem volta para César. E neste contexto, ele proferiu uma de suas mais famosas frases: "Ale iacta est", a sorte está lançada. Atravessar o rio com todo o seu exército levaria um tempo gigantesco, e César não dispunha deste luxo, decidindo então se arriscar e se adiantar com apenas uma de suas legiões em marcha forçada. As demais legiões seguiriam logo atrás em ritmo mais lento e conservando suas forças para a batalha vindoura. Dias angustiantes se passaram para ambos os comandantes, mas os legionários de César novamente provaram seu valor e chegaram a Roma com uma velocidade assombrosa. Não vendo outra alternativa, Pompeu reuniu sua guarda pessoal e, junto com alguns senadores e aliados, abandonou a cidade de Roma pouco antes da chegada de César. Pompeu se dirigiu para a cidade romana de Brundísio, de onde embarcou para a Grécia com o plano de se reunir com as legiões que lá estavam e, em seguida, contra-atacar Júlio César. Quando Júlio César finalmente adentrou os portões da cidade, as ruas estavam praticamente desertas. Os cidadãos romanos não tinham certeza sobre as verdadeiras intenções de César. Ele poderia estar voltando como um herói ou como um inimigo do Estado, desejando poder e vingança. Mas, na verdade, eles nada tinham a temer, pois César não permitiu que os legionários atacassem a população e nem saqueassem a cidade. Quando o clima da cidade ficou mais ameno, César fez um discurso público tranquilizando a população e nomeou um de seus homens de maior confiança para ficar no comando da cidade. O escolhido foi Marco Antônio, que havia servido com Júlio César na Gália, onde conseguiu se provar um ótimo comandante militar. César ainda precisou esperar alguns meses para continuar sua perseguição a Pompeu, já que novos barcos precisavam ser construídos para transportar suas legiões através do mar. Enquanto os barcos eram construídos, César reestabeleceu a ordem na cidade de Roma, aprovando novas leis, elegendo novos senadores e cuidando das questões financeiras da cidade. Ainda enquanto aguardava o término da construção dos barcos, César foi até a Espanha, onde derrotou apoiadores de Pompeu e assim garantiu que Roma não seria atacada enquanto ele estivesse rumando para a Grécia. Em 48 a.C., Júlio César e Pompeu finalmente se enfrentaram na Batalha de Dirráquio, que ocorreu na região de Épiro, na Grécia. Para a surpresa de César, Pompeu havia reunido um exército incrivelmente numeroso, com cerca de 36 mil soldados de infantaria e 7 mil cavaleiros. Júlio César e seus 22 mil soldados montaram um acampamento fortificado. Mas Pompeu atacou um ponto fraco na muralha de madeira que protegia o acampamento de César, e o caos se espalhou rapidamente. Em menor número e tendo suas defesas comprometidas, Júlio César não viu outra alternativa a não ser ordenar a retirada total de suas forças. Esta derrota lembrou a Júlio César o porquê Pompeu Magno é considerado um dos maiores generais de sua época. E ele jamais deveria ser subestimado novamente. César recuou para um novo acampamento, mas agora ele dispunha de pouco alimento e água potável para seus soldados. Com suas provisões chegando ao fim, Júlio César precisava agir rápido. E por isso ele decidiu enfrentar Pompeu no campo de batalha. Em 9 de agosto de 48 foi travada a Batalha de Farsalos, que ocorreu na região da Tessália, na Grécia Central. A luta teve um início lento, com os dois generais estudando cuidadosamente os movimentos um do outro. Uma luta entre dois exércitos romanos, treinados com as mesmas formações e táticas. Não era algo simples de ser resolvida. A batalha foi extremamente acirrada, com ambos os lados buscando flanquear o adversário. Pompeu tinha vantagem numérica e uma cavalaria mais numerosa,
Mas os veteranos de César já haviam enfrentado todo tipo de desafio e não seriam dominados facilmente. Mesmo estando em grande desvantagem, as legiões de César conseguiram conter a cavalaria inimiga e flanquear a infantaria de Pompeu, ganhando assim o controle total da batalha. Pompeu viu seu exército sendo destruído diante de seus olhos. E então ele compreendeu que não estava enfrentando um homem comum. Derrotado, Pompeu teve que se retirar o mais rápido possível para longe da batalha. Após tamanha derrota, o general Pompeu estava em uma situação terrível. E a maioria dos senadores que haviam partido com ele para a Grécia estavam fugindo para outras colônias romanas. E alguns foram até mesmo ao encontro de César implorar por perdão. Pompeu decidiu fugir para o Egito. Ele buscava se refugiar entre a nobreza egípcia, mas não contava com uma cruel reviravolta do destino. Alguns membros da elite egípcia temiam que, se protegessem Pompeu, estariam provocando a fúria de César, que já se encontrava nas proximidades do Egito. Pompeu foi atacado e morto pelos egípcios. E um grande general encontrou um fim inglório em terras estrangeiras. Quando Júlio César chegou ao Egito, ele foi recebido no Palácio Real de Ptolomeu VIII. E assim que perguntou sobre o paradeiro de Pompeu, lhe foi apresentado apenas os restos mortais de seu antigo rival. Na história da Cleópatra tinha isso aí. Ficou furioso, pois ele planejava perdoar Pompeu e trazê-lo de volta a Roma, e até mesmo permitir que ele ocupasse um cargo no Senado. E a ofensa era ainda maior, já que Pompeu era um cônsul romano e havia sido assassinado covardemente por estrangeiros. César exigiu a cabeça dos homens que tramaram contra a vida de Pompeu. E assim foi feito. E na terra dos faraós, César ainda se veria envolto em uma rede de intrigas. Júlio César enfrentava dias de muito calor nas terras do Egito. Dias quentes demais, até mesmo para um romano acostumado com o calor da capital da República Romana. E os costumes daquele povo exótico traziam certa estranheza aos olhos de Júlio César. Após a longa e exaustiva perseguição a Pompeu, Júlio César e seus soldados precisavam de um descanso merecido. E foi com essa intenção que César decidiu passar alguns dias no Egito, ficando hospedado no Palácio Real na cidade de Alexandria. À distância, o Senado elegeu César para o cargo de ditador, sendo este o cargo de maior poder da República Romana. Júlio César havia finalmente chegado ao topo de sua carreira política e militar. No entanto, a paz nunca durava muito tempo na vida de Júlio César. No ano 48 a.C., o Egito passava por uma guerra civil, onde a famosa rainha Cleópatra disputava o trono real com Ptolomeu, que era seu irmão mais novo. Júlio César não tinha apreço pelo irmão de Cleópatra, já que Ptolomeu foi um dos responsáveis pela morte de Pompeu. Sabendo disso, Cleópatra passou a formular um plano para se encontrar com César. Usando de artifícios criativos, Cleópatra conseguiu entrar escondida nos aposentos de César. Essa aparição inusitada capturou a atenção do romano e Cleópatra explicou para ele a situação política do Egito. Dizem que nesta mesma noite, Júlio César e Cleópatra se tornaram amantes. César apoiou a ascensão de Cleópatra ao trono, garantindo o apoio militar de suas legiões e combatendo as tropas de Ptolomeu. Uma sequência de batalhas foram travadas neste evento, que ficou conhecido como o Cerco de Alexandria. Por fim, Ptolomeu foi completamente derrotado na fatídica Batalha do Nilo, que ocorreu no ano 47 a.C. O conflito principal desta batalha foi travado nas águas do rio Nilo, onde as galés de guerra de Júlio César enfrentaram as embarcações de Ptolomeu. Durante a luta, o barco em que Júlio César estava acabou virando, obrigando o grande general romano a nadar até a margem do rio para salvar sua vida. O barco de Ptolomeu também afundou durante a luta, mas este não teve tanta sorte e acabou desaparecendo nas águas do Nilo.
Após essa batalha, Cleópatra assumiu o comando do Egito e seu romance com Júlio César já era motivo de fofocas e descontentamento em Roma. O general Marco Antônio, que se encontrava no comando da cidade de Roma, estava encontrando dificuldades de manter a ordem pública. E mesmo recebendo duras críticas, Júlio César não se contentaria em viver um romance secreto e decidiu trazer Cleópatra para conhecer a cidade de Roma. Algo que foi visto como um grande insulto para muitos nobres romanos. Exatamente. Júlio César ainda viajaria até o Oriente Médio, onde obteve uma vitória esmagadora contra o exército do rei Farnaces II. A vitória contra o rei Farnaces foi tão rápida e fácil que inspirou César a dizer uma de suas mais famosas frases: "Vim, vi e venci." O tempo passou e a relação amorosa entre César e Cleópatra só traziam novas ondas de desconfiança para os magistrados romanos, já que alguns boatos falavam sobre Cleópatra ter dado à luz a um filho de Júlio César. O suposto filho do casal recebeu o nome de Cesário. No entanto, Júlio César nunca reconheceu oficialmente a criança, apesar de Cleópatra garantir que César era o pai. Muitos senadores passaram a temer que Júlio César estivesse tentando se elevar ao posto de imperador. E gerando um filho com a poderosa rainha do Egito, ele estaria dando início a uma linhagem de herdeiros com direito para comandar tanto os territórios romanos quanto os territórios egípcios. E além disso, sempre haviam aqueles senadores e nobres romanos que não gostavam de Júlio César e estavam sempre procurando razões para criticar suas ações. Alguns desses senadores eram antigos apoiadores de Pompeu, que mesmo escolhendo o lado do inimigo foram perdoados por César. E para piorar as coisas, houve uma ocasião durante o festival conhecido como Lupercalia, onde Marco Antônio tentou colocar sobre a cabeça de César um diadema com folhas de carvalho, típicas dos reis gregos. O gesto deveria ter sido um tipo de brincadeira, mas foi muito mal visto por aqueles presentes na festa, mesmo César tendo retirado o adereço rapidamente. Júlio César parecia não se importar muito com a opinião de seus opositores e passou a delegar cargos políticos para amigos e membros de sua família. E passou a criar leis que eram aprovadas sem o consentimento do Senado. Com isso, César aumentava ainda mais seu poder e sua esfera de influência sobre a cidade. Mesmo com todas as conquistas, César ainda desejava iniciar uma nova campanha militar contra o poderoso Império Parta, que se mantinha firme contra as investidas romanas. No ano 44 a.C., o Senado romano nomeou Júlio César como ditador perpétuo, garantindo a ele o direito de exercer o cargo pelo resto da vida. Aos 55 anos de idade, Júlio César se mantinha indomável e sua ambição parecia não ter fim, o que aumentou a insegurança de seus opositores no Senado, que passaram a arquitetar um plano contra a vida do grande general. O principal entusiasta da conspiração contra César foi o senador Caio Cássio Longino, que não poupou esforços para convencer outros membros do Senado a se unirem à sua causa. No dia 15 de março do ano 44 a.C., Júlio César se dirigiu ao Teatro de Pompeu, onde aconteceria uma sessão do Senado romano. Naquele mesmo dia, Marco Antônio tomou conhecimento de um plano que atentava contra a vida de César, e este correu para avisar César do perigo. Ao entrar no Senado, César foi recebido cordialmente pelos senadores. Entre eles estava o seu sobrinho Marco Brutus, pelo qual César mantinha um grande apreço. Para não levantar suspeitas, um dos senadores entregou um pergaminho contendo uma petição para César analisar. Os demais senadores se aproximaram, fingindo estar interessado em ler o que estava escrito no pergaminho. Neste momento, o senador mais próximo sacou uma adaga que estava oculta em seu próprio manto e agarrou a toga de César. Júlio César tentou se desvencilhar de seu atacante, mas o senador começou a gritar por ajuda, cobrando a participação dos outros membros da conspiração. César foi atacado por 60 senadores, sendo mortalmente ferido por cerca de 23 golpes de adaga. Um dos últimos atacantes foi seu próprio sobrinho, Marcus Brutus,
que teria desferido o golpe final. Em uma ironia do destino, César caiu aos pés da estátua de Pompeu e, quando olhou para cima, viu o rosto de seu sobrinho e, com suas últimas forças, puxou parte do manto para cobrir seu rosto, evitando assim a vergonha de olhar nos olhos do traidor. Júlio César havia sobrevivido a inúmeras batalhas e desafios em sua vida, e agora jazia inerte no mármore frio do Senado romano. Não há registros precisos sobre as últimas palavras de Júlio César. A frase, "até tu, Brutus", está cristalizada no imaginário popular, mas esta foi uma criação de William Shakespeare em sua peça que retrata Júlio César. Mas escritores como Suetônio e Plutarco acreditam que César não tenha dito nenhuma única palavra no momento de sua morte. Após o assassinato de César, a maioria dos senadores fugiu rapidamente do Senado, temendo serem pegos pelos soldados leais a César. Os conspiradores acreditavam que com a morte de César, eles trariam novamente o poder político da cidade para as mãos do Senado, mas não contavam com a revolta popular que isso causaria. César era visto como um herói pela maior parte da população romana. E quando a notícia de sua morte se espalhou, os cidadãos de Roma começaram a se reunir em massa para protestar contra o ocorrido. O corpo de Júlio César foi trazido para ser cremado em um local público, como mandava a tradição da época. Um grande número de pessoas compareceu à cerimônia e, como gesto de despedida, atiravam madeira e objetos pessoais na pira funerária, fazendo com que o fogo se elevasse a tal ponto que danificou o prédio do Senado. A multidão saiu em perseguição contra os conspiradores Cássio e Brutus, que em meio à confusão conseguiram fugir para a Grécia. A rainha Cleópatra e seu filho Cesário encontravam-se em Roma na ocasião, mas retornaram às pressas ao Egito após a morte de Júlio César. Marco Antônio leu em praça pública o testamento de Júlio César, onde ele apontava seu sobrinho neto, Caio Otávio, como seu sucessor, e dando a ele o direito a usar o nome César. Caio Otávio mudou seu nome para Caio Júlio César Otaviano, e alguns anos depois da morte de seu tio, ele foi coroado como o primeiro imperador romano. E os imperadores romanos seguintes passaram a incluir o nome César em seu próprio nome. E assim, a história de Júlio César chegou ao seu fim. Mas o nome deste notável homem se tornou sinônimo de grandeza. Ô louco. Ô louco. Muito da hora, velho. Muito da hora. Mais uma vez aprendi mais de história do que na escola, velho. Velho, muito da hora ver a história retratada assim, do começo ao fim, cara. Você tá maluco, velho. Se tiver alguma personalidade aí que vocês têm em mente, que tem história do começo ao fim dela, deixa aí nos comentários, né? Personalidades aí da história. Velho, muito da hora. Eu gosto bastante, né, de histórias antigas. E se tiverem algum aí, né? Como eu disse, deixa aí nos comentários. Ou você pode deixar aqui no meu Instagram, que sumiu, mas vai voltar. Né? Tá aí. Me manda lá via direct. Assistiu até aqui, guerreiro? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá essa moral aí. Né? Essas duas coisas é o combustível aqui do canal, para o canal continuar, né? E para você também receber tudo o que sai aqui aí na sua tela. Então não esqueça de deixar o like e se inscrever. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu, tchau.